Boa tarde a todos. Iniciando o segundo bloco, né, de palestra do Data Science, Data Science Agro. Agora vai ser com o Walter, o uso de dados para otimizar o... Eu queria destacar alguns pontos iniciais. A gente vai ter 2 sorteios ao fim do evento. Pessoas que responderem nosso feedback, né, e para as pessoas que pagaram o ingresso depois, além de patrocinado por duas que é uma plataforma, e a Metal Keep, né, da AgroCare. Inclusive está com o Data Science, o Bootcamp Data Science aplicado aberta. Eu vou mandar o link, pode se inscrever. E aí, pontos iniciais, eu já passo a palavra para o Walter. Seja bem-vindo, Walter. Presente, por favor. Obrigado, Edivaldo. Tudo bem? Você acho que cortou. Boa tarde, Edivaldo. Boa tarde a todos os internautas conectados nesse evento. Beleza. Eu vou me retirar aqui. Se você pode fazer a sua apresentação, que eu vou adicioná-la. Beleza? Ok, Edivaldo. Bem, novamente, boa tarde a todos. Meu nome é Walter Maccheroni. Eu trabalho na São Martinho S.A. como gestor de inovação. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o professor Marcelo Botelho pelo convite para participar desse evento. E o assunto da minha apresentação é o uso de dados para otimização de operações agrícolas na empresa na qual eu trabalho. A minha ideia aqui nessa apresentação é falar um pouquinho da São Martinho, um pouco dos projetos relacionados com dados e detalhar algumas atividades e estudos que nós estamos fazendo utilizando os dados que nós capturamos nas operações agrícolas. Bem, então, a São Martinho é uma empresa 100% brasileira, capital aberto na Bolsa de Valores, e ela é composta de 4 usinas de cana-de-açúcar. A usina São Martinho, que fica em Pradópolis, próximo de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, é a maior usina do mundo e ela possui uma capacidade de moagem, isso é, de processar cana-de-açúcar, de 10 milhões de toneladas. A usina Santa Cruz, que fica localizada em Américo Brasiliense, próximo de Araraquara. A usina Iracema, localizada em Iracemápolis, próximo de Piracicaba. E a usina Boa Vista, que está no estado de Goiás, na cidade de Quirinópolis. A usina Boa Vista é a nossa usina mais nova. Ela é uma destilaria. Normalmente, usinas de cana-de-açúcar produzem açúcar, etanol e energia elétrica. No caso da usina Boa Vista, ela é a maior destilaria de etanol de cana-de-açúcar em operação no mundo, e ela não produz açúcar. Todo o açúcar é utilizado para a produção de etanol, para fermentação e produção do etanol, e ela produz eletricidade também a partir da queima do bagaço da cana. Aqui alguns dados da empresa. A
cana-de-açúcar que nós utilizamos para a produção de açúcar, etanol e energia elétrica, elas são cultivadas em 300 mil hectares de terra. 70% desses 300 mil hectares estão sob administração da São Martinho, enquanto que 30% é administração de fornecedores terceirizados. As usinas que produzem açúcar e etanol possuem uma flexibilidade de aproximadamente 62% e 38%. O que quer dizer isso? O açúcar proveniente da cana, ele pode se transformar em açúcar cristalizado ou ser utilizado na fermentação com leveduras e produzir etanol. Então, todo ano, a nossa mesa de comercialização entende como está o preço do etanol e do açúcar e toma uma decisão. Produzimos mais açúcar ou mais etanol? E esse tipo de flexibilidade numa usina, ela pode ser traduzida em porcentagem. Então, no nosso caso, nós podemos fazer da cana 62% de etanol e 38% de açúcar cristalizado ou vice-versa. Praticamente todas as operações de plantio, tratos culturais e colheita são mecanizadas, né? São feitas através de máquinas. Antigamente, existia aquela figura do boia fria, que colhia a cana. São Martinho se esforçou muito para transformar esse trabalho braçal em operações mecanizadas, e hoje nós temos praticamente todas as operações mecanizadas. E a São Martinho também tem um diferencial logístico, que as unidades da São Martinho estão localizadas em pontos estratégicos de estradas e ferrovias. No caso, a usina São Martinho possui uma ferrovia que atravessa a usina e transporta o seu etanol e seu açúcar. Bem, falando como grupo, as 4 unidades, nós temos capacidade de moagem de 24 milhões de toneladas de cana. Isso coloca São Martinho em 4º, 5º, 6º no ranking de maiores produtores de açúcar, etanol e energia elétrica a partir da cana no mundo. Nós temos uma capacidade de, além de produzir a energia elétrica necessária para movimentar as plantas e as atividades das usinas, nós ainda exportamos energia num total aproximado de 1 gigawatt-hora de energia. Nós vendemos, no caso, comercializamos para o grid nacional. Essa quantidade de energia daria para iluminar muitas cidades. Bem, a São Martinho tem mais de 70 anos, e ao longo desses anos ela vem aprimorando suas atividades no que diz respeito às pessoas, à inovação, à sustentabilidade e ao emprego de pessoas com deficiência. E aqui eu mostro alguns prêmios nos últimos anos que nós ganhamos por essas atividades, e um deles que eu gostaria de ressaltar é o Prêmio Inovação, as 150 empresas mais inovadoras do Brasil. A São Martinho, desde o início, vem se colocando entre as 5 principais empresas no agronegócio em termos de inovação. Aqui algumas certificações e selos, né, que dizem respeito às nossas operações emitirem baixo carbono, o nosso etanol ser verde, questões de sustentabilidade e meio ambiente. Bem, falando um pouquinho de números da São Martinho e conectá-los com dados. A usina São Martinho, que fica próximo a Ribeirão Preto, os canaviais dessa usina estão distribuídos em aproximadamente 110 quilômetros de diâmetro de área. E essa usina possui mais de 700 veículos, dentre colhedoras, tratores, caminhões e outras máquinas.
Esses são os caminhões que transportam a cana dos canaviais, das fazendas, para a indústria, para que essa cana seja processada nos produtos finais. Esses caminhões, todo ano, durante a safra, percorrem por dia 46 mil quilômetros. Toda a nossa frota, e aí incluindo colhedores e tratores, nessa usina, todos os dias, durante a safra, esses veículos, mais de 700 veículos, percorrem 2 voltas à Terra. As 4 usinas do grupo, a sua frota tem mais de 2.000 veículos, e todo dia, durante a safra, nós damos 4 voltas à Terra. Bem, há uns 20 anos atrás, nós começamos um processo de automação do nosso parque industrial, isso é, as unidades industriais que processam a cana, e mais recentemente nós começamos esse movimento na parte agrícola. O projeto se chama COA. COA é a designação que nós damos à Central de Operações Agrícolas, é como se fosse uma sala de guerra, onde todas as operações são controladas. E nós começamos um subprojeto chamado de Fazenda Digital. Isso é, primeiro movimento, prover conectividade para as fazendas, onde os veículos trabalham, de forma que a gente possa ter esses veículos e todas as operações ligadas a esses veículos sendo monitoradas em tempo real. Então, basicamente, um esqueminha aqui embaixo mostrando os veículos gerando dados, uma rede de transmissão de dados, providenciando a conectividade, esses dados chegando no COA e sendo processados para gerar indicadores e outros dados que possam agregar valor às nossas operações, e depois eu vou exemplificar algumas das atividades que nós recebemos os dados, processamos os dados e tomamos decisões. Então, aqui mostrando uma área da São Martinho, são áreas bastante vastas, muitas vezes longe de cidades e logo longe de conectividade convencional, que é aquela conectividade que vem com as operadoras de celulares. São Martinho, como eu disse a vocês, tem mais de 70 anos. Ao longo desses 70 anos, nós construímos um ecossistema de inovação. Aqui alguns participantes do nosso ecossistema de inovação. É apenas um exemplo. O ecossistema é muito maior que isso. E o ecossistema, basicamente, é formado por universidades e institutos. E aqui vocês podem ver a USP como um aliado muito forte nosso aqui nessa região, em outras regiões também, mas não se limitando à USP. Praticamente nós somos parceiros de todas as universidades onde nós operamos, pois nós temos entidades financiadoras, como FAPESP, FINEP, BNDES, entidades de pesquisa, por exemplo, o IAC, por exemplo, a Embrapa, parceiros que desenvolvem soluções conosco, que são basicamente pequenas, médias e grandes empresas, muitas delas multinacionais, muitas delas nacionais. Temos também parceiros de gestão e execução de inovação, e temos startups, que são peças fundamentais nas inovações que a São Martinho vem desenvolvendo nesses últimos 70 anos. Bem, aqui eu vou falar um pouquinho de um projeto que nós fizemos usando o ecossistema e que foi para resolver o problema de conectividade do campo. Isso é, trazer dados do campo para serem processados, gerarem novas informações, novos insights para que a gente consiga otimizar as operações. Nós nos aliamos ao BNDES, à FINEP, como eu falei para os senhores que são agências financiadoras, e com o CPQD e a Trópico. O CPQD, ele é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Telecomunicações, fica em Campinas.
é uma fundação de pesquisa, e junto com eles, e a Trópico, que é uma empresa coligada do CPQD, nós desenvolvemos uma tecnologia 4G operando em 250 MHz. O que quer dizer isso? Os celulares normais operam de 700 MHz para cima, e isso geralmente dá para cada torre de telecomunicações que possuem estações radiobase, você operando em alta frequência, você tem baixa cobertura. Quando você vai uma frequência menor de 250 MHz, você consegue ampliar essa cobertura. Então, por exemplo, em 250 MHz, uma torre da São Martinho com uma estação radiobase consegue emitir um sinal 4G um diâmetro de 60 quilômetros, enquanto que outras frequências mais altas geralmente vão operar de 5 a 15 quilômetros. Então, isso foi desenvolvido pelo CPQD, com o apoio da São Martinho, e essa tecnologia, então, foi implantada há 2 anos nas usinas do grupo, nas nossas torres que já existiam, que eram usadas para rádio amador, para comunicação de voz entre o COA e os operadores das máquinas. Então, hoje, as usinas do grupo possuem cobertura 4G em todas as suas fazendas, naqueles 300 mil hectares de cana. Todos os dados gerados pelos veículos são, então, capturados pelos equipamentos que eu mostrei para vocês anteriormente, desenvolvidos pelo CPQD, e são transmitidos até o COA. Então, aqui mostrando o COA e as várias unidades de negócio das usinas. Me desculpe aqui, a ilustração está em inglês, mas o COI, que é a Central de Operações Industrial, a CALP, que é uma unidade de manutenção de veículos, estufas de mudas, a unidade de manutenção de veículos grandes, almoxarifado, a sala de controle de tráfego, as unidades de controle de qualidade, as unidades de monitoramento de fertilidade de solo, logística, a brigada de incêndio. Então, todas as operações da São Martinho, todas as estufas que produzem mudas estão conectadas no COA. Aqui uma foto do COA, que recebe, então, todas essas informações. A tecnologia que o CPQD desenvolveu transmite voz, dados e imagem. Então, hoje, as fazendas da São Martinho estão conectadas em tempo real. Aqui mostrando um esquema um pouquinho diferente do que eu já disse para os senhores, nós chamamos de um esquema em camadas, onde embaixo aqui, ó, você tem a geração dos dados, que podem vir através de drones, telemetria, são dados gerados pelo funcionamento dos veículos, nós chamamos de telemetria. Tablets, onde nossos colaboradores apontam, tiram fotos, anotam regiões com problemas, o piloto automático dos veículos, computadores de bordo, todos esses devices produzem dados, capturam dados, a rede desenvolvida pelo CPQD transmite esses dados então chegam na nossa TI para serem armazenados em bancos de dados. Nós temos uma camada aqui de ferramentas analíticas para processar esses dados. Esses dados têm basicamente 3 utilidades: o monitoramento das operações no COA, dados transacionais, que são dados usados pelos nossos ERPs para construção de orçamento, para monitoramento de orçamento, de consumo de combustível e outras coisas mais. E esses dados também são utilizados para análise
e geração de insights, que é aquilo que nós estamos chamando de analítico. Aqui falando um pouquinho sobre como nós usamos esses dados para otimizar as operações agrícolas. Esse é um módulo de monitoramento da rede, então a São Martinho foi obrigada a se tornar, de certa forma, uma operadora de rede. Então, hoje nós temos um time que opera essa rede 4G rural. E aqui mostrando, nós demoramos um certo tempo para colocar essa rede 100% em operação. Houve uma curva de aprendizagem. Haja visto, a tecnologia foi pioneira. A São Martinho foi a primeira a colocar uma tecnologia LTE 4G 250 MHz em áreas rurais no mundo. Estou aqui mostrando o módulo de operação dessa rede e como nós monitoramos toda a rede e garantimos que essa rede fique operando e monitorando tudo que está conectado nela em tempo real. Então, mostrando aqui alguns dos dados que nós capturamos e utilizamos para melhorar nossas operações agrícolas. Então, aqui mostrando, é uma biofábrica de controle biológico. A São Martinho é uma das maiores usuárias de controle biológico, isto é, para combater pragas, insetos, nós usamos controle biológico, na sua grande maioria, são outros insetos que predam as pragas e fungos que também predam as pragas. Então, nós geramos muitos dados de monitoramento de pragas e usamos esses dados para reduzir as infestações das pragas. Nós também desenvolvemos variedades de cana. E para que você consiga desenvolver variedades de cana, você precisa ter uma boa ciência de dados. Você precisa capturar esses dados de tal forma que você consiga cruzar os dados de produtividade dessas variedades de cana com os ambientes de produção, isto é, a qualidade do solo, a fertilidade do solo, a quantidade de chuva, e no cruzamento desses dados, você consegue identificar variedades que se adaptam melhor a certos tipos de solo e não produzem muito em outros tipos de solo. Então, nós capturamos milhares e milhares de dados, de ensaios, de experimentos com variedades, e esses dados, eu vou falar um pouquinho mais à frente, são utilizados, então, no desenvolvimento de variedades. Bem, como que nós estamos usando esses dados para otimizar as operações agrícolas? Bem, primeiro ponto, sinergia entre os processos. Então, quando você olha uma área agrícola de uma usina, você tem várias operações. Você tem preparo de solo, você primeiro precisa preparar o solo, na sequência você tem o plantio, quando a cana cresce, você precisa adubá-la, o que nós chamamos de tratos culturais. Após o crescimento da cana, você precisa colhê-la, mandar para a indústria para que seja processada. Então, você tem o corte, carregamento e transporte, que é a definição do último processo agrícola de produção de cana. E como todas essas operações usam alguns veículos em comum, por exemplo, tratores e caminhões, é muito importante você utilizar o melhor possível esses tratores, de forma que você não tenha excessos de tratores na empresa. E para isso, a rede 4G, monitorando em tempo real todos os tratores, nós conseguimos otimizar o uso desses tratores. A gente consegue identificar qual trator está mais perto daquela operação que nós estamos monitorando e nós conseguimos, então, direcionar aquele trator rapidamente para aquela operação que nós estamos deficitário. Então, é isso que nós queremos dizer com sinergia entre os processos. E isso também quer dizer otimização de recursos. Com um trator, você faz mais operações.
Isso também remete à gestão à vista, você conseguir fazer a gestão das suas operações em tempo real, isso é fundamental. Para vocês terem uma ideia, antes da rede 4G, as máquinas possuem pilotos automáticos e computadores de bordo, e após um dia de trabalho, a gente recolhia os cartões de memória dessas máquinas e levava para o COA. E entendia o que tinha acontecido com essas máquinas a partir desse cartão de memória. Então, muitas vezes essa máquina tinha quebrado e a gente analisando o cartão de memória, nós conseguíamos identificar por que o trator quebrou. Porém, o trator já havia quebrado. E isso já havia passado 3 dias dessa quebra. Então, não havia muito o que ser feito para aquele trator quebrado, apenas uma aprendizagem. Hoje, nós temos uma situação totalmente diferente. Hoje, se o trator começa a apresentar qualquer instabilidade, nós identificamos isso imediatamente e mandamos uma mensagem para o operador do trator para que ele pare o trator e verifique o que está acontecendo. Então, nós conseguimos já evitar muitas quebras. E isso que quer dizer participação efetiva nas operações. O centro de controle participa ativamente das operações, né? Isso nos dá uma velocidade na tomada de decisão e, obviamente, maximiza o rendimento operacional. Nós conseguimos fazer mais com um menor número de máquinas, por exemplo. Aqui alguns resultados alcançados após 2 anos de conectividade rural. Então, ganhamos muito em logística, querendo dizer que hoje nós rodamos, continuamos dando voltas à terra, mas cada vez menos quilometragem, porque nós conseguimos otimizar a locomoção desses veículos. Nós conseguimos, como eu já exemplifiquei para os senhores, o diagnóstico via acesso remoto. Então, nós conseguimos, hoje, nós conseguimos conectar um computador no outro, em qualquer localidade do mundo. No caso aqui, o nosso COA consegue se conectar a qualquer máquina nossa e dar manutenção de softwares, por exemplo. Eu vou mostrar para os senhores já uma armadilha eletrônica e vou explicar como nós estamos usando essas armadilhas, esses dados. E também a gente transita muitos mapas através de uma plataforma digital que nós temos. Então, por exemplo, o drone filma uma região com muitas plantas daninhas. Esse drone transmite esse mapa, esse vídeo, ou muitas vezes fotos, para o nosso COA. O nosso COA processa essas imagens com inteligência artificial para identificar as plantas daninhas, produz um outro mapa, que é enviado para as máquinas de pulverização. Essas máquinas de pulverização fazem o upload desses mapas e usam esses mapas para combater as plantas daninhas de forma localizada, isso é, as máquinas não aplicam o insumo agrícola em toda a área, mas apenas nas áreas que têm plantas daninhas. Então, isso é uma das atividades que nós definimos como agricultura de precisão, uma precisão no combate às plantas daninhas, para que não haja desperdício, você usar o insumo onde não há plantas daninhas, e também evitando que esse insumo entre em contato com a própria cana e prejudique o seu crescimento. Aqui mostrando um pouquinho do ganho de logística. Então, tendo uma gestão à vista de todos os equipamentos, os nossos operadores no COA conseguem otimizar os caminhos que essas máquinas utilizam, e hoje nós já conseguimos reduzir não só a quilometragem rodada, como vocês podem ver aqui, o azul é em quilômetros, em milhares de quilômetros, o que acontecia em cada safra, nas últimas 2 safras, antes da rede
e depois da rede com a redução em milhares de quilômetros rodados. E, além disso, houve também, aqui um exemplo, né, na safra de 18 e 19 para 19 e 20, 12 mil quilômetros rodados a menos. Aqui mostrando o acesso, né, o software que nós usamos para ter acesso a máquinas pulverizadoras, para que a gente tenha uma gestão à vista da pulverização, que não haja desperdício, que não haja, um termo que se usa na agricultura, deriva de insumo. E voltando aqui no ganho de logística, nós já conseguimos reduzir em quase 2 dígitos a porcentagem de diesel, combustível fóssil, utilizado pelas máquinas agrícolas da São Martinho. Então, isso para nós, para São Martinho, em termos de meio ambiente e sustentabilidade, é vital que a gente consiga reduzir a utilização de combustíveis fósseis. Bem, outra atividade que nós usamos a rede e acumulamos dados é em relação a pragas da cana. Então, aqui mostrando uma armadilha de broca da cana. A broca da cana é uma mariposinha que ela faz um furo na cana para depositar os seus ovos, e esses ovos se transformam em larvas, e essas larvas comem a cana por dentro. Conforme a larva come a cana por dentro, há uma entrada de fungos, e esses fungos apodrecem a cana. Tá? Então, é chamado de complexo broca-podridão. Eu diria que seria uma das principais pragas da cana-de-açúcar. E como que nós combatemos essa praga? Nós colocamos essas armadilhas no campo, as armadilhas têm uma câmera, essa câmera filma essa tela branca à direita. Essa tela branca tem um material colante, os insetos ficam colados, a câmera tira uma foto a cada 10 minutos, envia para o COA, uma inteligência artificial identifica apenas o que é a mariposa da broca, que são esses quadradinhos amarelos aqui, e produz uma estatística diária. Com essa estatística, nós conseguimos entender se a infestação da broca está alta, média ou baixa. E de acordo com o nível de infestação, nós definimos as operações agrícolas para combate a essas pragas. E aí, como eu disse aos senhores, nossa principal estratégia é a utilização de controle biológico. Então, se a infestação de broca está alta, nós definimos na operação de combate a essa infestação, definimos que nós devemos lançar mais controle biológico naquela área onde a armadilha está monitorando. E aqui, um caso bastante interessante de uso de dados, uma utilização de dados preditiva. Então, o que nós fizemos? Isso foi um piloto que nós fizemos. Aqui nós estamos falando de análise de dados avançados e máquinas. De novo, para nós, o monitoramento de máquinas é um fator importantíssimo na otimização das operações. Do custo do etanol e do açúcar, 75% está associado às operações agrícolas, 20% está associado às operações industriais. Então, é vital para a sobrevivência de uma usina que ela tenha uma boa operação agrícola econômica. Então, aqui mostrando um piloto que nós fizemos com uma startup e uma grande empresa de máquinas. Nós pegamos os dados acumulados de telemetria de colhedoras, né? Dados de telemetria de colhedoras os dados históricos do funcionamento do motor, do funcionamento das baterias, das bombas de óleo, de toda a máquina. Pegamos esses dados e, utilizando ferramentas preditivas, nós descobrimos que as colhedoras, o principal problema de uma colhedora é quebra de motor principal.
nós descobrimos com a análise avançada desses dados que 26 horas antes do motor falhar, uma parte da máquina sinalizava isso. Tá? Então, com essa descoberta, o que nós pretendemos fazer? Um sistema de manutenção preditiva de máquinas. Essas máquinas estão conectadas na rede 4G. E todas as suas partes de telemetria estão sendo monitoradas. Quando esse indicador sinalizar que essa máquina pode ter o seu motor quebrado em 26 horas, nós vamos organizar uma operação de manutenção antes que o motor quebre e provavelmente no momento que essa máquina parar para abastecimento de combustível. Então, a máquina para abastecer com combustível e nós já sabendo que o motor irá quebrar, nós já faremos a manutenção dessa máquina, evitando que o motor quebre e ganhando tempo para que essa máquina opere mais. Isso é, que ela tenha disponibilidade, que é outro termo utilizado com máquinas, é quanto essa máquina de fato trabalha no seu dia a dia, contra quanto de tempo essa máquina fica parada, ou por quebra, ou por troca de turno, ou por abastecimento de tanque de combustível. E aqui mostrando o que a São Martinho vem olhando em termos de tecnologia para aproveitar melhor os seus dados. Então, nós temos dados na indústria, nós temos dados na parte agrícola, nós temos dados com pessoas, nós temos dados de comercialização de açúcar, etanol, de mercado. Nós temos, a São Martinho é benchmark mundial em acúmulo de dados e hoje, com a transformação digital de todos os negócios, a São Martinho vem focando em desenvolvimento de ferramentas que possam extrair valor desses dados. E muitas vezes nós utilizamos o ecossistema, o que nós definimos de inovação aberta. Nós, colaboradores da São Martinho, quando a inovação diz respeito ao nosso negócio, por exemplo, máquinas, nós mesmos, associados a grandes empresas fabricantes de máquinas, desenvolvemos as inovações. Entretanto, quando o assunto da inovação não é do nosso domínio, e aqui dados, o tratamento de dados não é uma competência da São Martinho ainda, nós utilizamos o ecossistema, universidades, startups, grandes empresas. Então, todas essas palavras relacionadas à transformação digital e à inovação, nós estamos procurando, então, parceiros para que esses parceiros utilizem nossos dados para gerar conhecimento e gerar informações para São Martinho de tal forma que ela consiga otimizar ainda mais as suas operações agrícolas e industriais, obviamente. Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, para induzir um bate-papo entre nós. Fiquem à vontade para qualquer questionamento que vocês tenham a partir do que eu apresentei. Beleza, Walter. Muito obrigado pela... Pessoal, ainda não tem nenhuma pergunta. Acredito que o pessoal, enquanto eu faço a minha, eu tenho uma pergunta no sentido de como que é organizado nos bastidores. Você mostrou várias ideias, né? E é muito legal isso. Só que seriam os bastidores, desenvolvimento aí. Poxa, a questão dos tratores aqui é boa. Acho que dá para estrear essa. Então, eu só queria entender como é que era um passo antes. Os bastidores, geralmente, o que acontece é que a necessidade da inovação, a gente chama as dores do negócio, né? Então, os nossos próprios colaboradores identificam a necessidade ou um gargalo. Então, por exemplo, a manutenção agrícola da São Martinho chega para a inovação e diz: olha, eu tenho um problema muito sério.
Minhas colhedoras estão com os motores quebrando com muita frequência. O que nós podemos fazer para ou evitar que esse motor quebre, e aí é uma inovação com o fabricante da máquina, ou não teria um sistema de monitoramento que conseguisse evitar essa quebra? Então, a nossa operação traz uma demanda para a inovação. A inovação, então, vai no ecossistema atrás de uma solução. Então, os bastidores são bem assim: existe um problema, esse problema é levado para a inovação e a inovação sai no ecossistema atrás da solução. É mais ou menos os bastidores acontece assim, isso. Perfeito. Ainda não temos perguntas. Eu acredito que foi bastante esclarecedor também para mim. E para mim, particularmente, é muito bom ver tudo essa inovação, né, toda essa questão que motiva, né, a gente que está nessas questões, né, que está acompanhando agora. Bom, acho que tem uma pergunta do Felipe, vou mostrar aqui. Parabéns do conteúdo, referente ao monitoramento e tratamento dos dados, ou já está sendo tudo ou parte tratado pela própria São Martinho? Felipe, nós temos diversas situações. Nós temos uma parte dos dados são tratados pela São Martinho, por exemplo, indicadores de desempenho operacional. Esse tipo de dado a São Martinho já processa há muitos anos. Outros dados, por exemplo, dados relacionados a pragas, doenças, esses dados nós geralmente estamos fazendo parceria com universidades. Um exemplo é um centro de pesquisa que nós estamos montando na Unesp de Jaboticabal, através do programa PIT da FAPESP. Então, dados de pragas, a ideia seria, junto com a universidade, tratar esses dados, porque a universidade entende mais de pragas do que a usina. A usina entende bastante do combate à praga. Aqui nós estamos falando de entender da praga. Então, se a gente conseguir entender a praga, e quem entende mais disso é a universidade, a gente pode estabelecer métodos de controle mais eficientes. Então, dados, esse tipo de dados, universidade. Dados de máquinas, a gente usa ou os fabricantes das máquinas, que entendem das máquinas, ou startups. Mas, na grande maioria, nós utilizamos empresas terceirizadas para tratar esses dados. Nós também estamos construindo um time de ciência de dados e estamos criando uma certa estrutura de TI para processar esses dados. Então, existe todos os tipos de parcerias e tratamento interno também desses dados. Perfeito. Pergunta aqui. Há como você comparar os avanços tecnológicos que há no exterior? Olha, eu vou dar a minha opinião pessoal, tá? Não é uma opinião da São Martinho, mas do Walter aqui, gestor de inovação. Em termos de agricultura, o Brasil é bastante avançado, inclusive em tecnologia. Então, eu diria que o Brasil está, no mínimo, no mesmo patamar que os demais países em termos dessas tecnologias que eu falei no agronegócio. Obviamente, existem outros setores que outros países estão à frente, aqueles setores onde o Brasil não é líder. Mas nós sabemos que o Brasil é líder no agronegócio e para que você seja líder e se mantenha como líder, você precisa estar bem capacitado em termos de tecnologia. Eu diria que, pelo meu contato com startups aqui no Brasil e no exterior também, as nossas startups estão no mesmo nível que aquelas internacionais.
não vejo grandes diferenças. Perfeito. Eu queria, não tem mais nenhuma pergunta, eu queria lembrar para o pessoal responder o nosso feedback, acabei de mandar aqui no chat. Vamos concorrer até o final do evento, né, 4h30. Uma, né, a mesa redonda, Never Foods, da Baia e da Singenta também, beleza? Vamos aguardar, ainda não tem pergunta. Talvez tenha alguém escrevendo ainda, vamos ver se chega. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Você falou também bastante da interação, né, da cooperação, parceria, e eu ando ouvindo isso bastante, né, que ultimamente a cooperação, os benefícios, né. Eu queria entender um pouco da sua visão, né, dada, de quanto que é esse benefício, e se você vê de aumento da cooperação entre empresas, para gerar mais inovação. Edivaldo, assim, quando você olha, falando aqui de inovação, se você, toda vez que aparece uma tecnologia nova, se aquela empresa for estruturar um time específico para aquela tecnologia, isso, de certa forma, é bastante perigoso, porque as tecnologias, uma sucedem à outra, e muitas vezes você monta uma competência, você contrata pessoas, e aquela tecnologia ela é ultrapassada por outra. E aí você precisa desmobilizar um time e construir outro time. Então, esse tipo de estratégia, no passado, era muito usada, as grandes empresas tinham todas as capacidades, mas as empresas acabaram percebendo que o importante é que elas se concentrem naquilo que ela é boa. Naquilo que ela é boa. Então, a São Martinho, ela é boa no cultivo da cana, na produção do açúcar, do etanol, da energia elétrica. Ela não se notabilizou pelo tratamento de dados ou por análises avançadas de dados. Então, é o termo inovação aberta. Né? A São Martinho, um dos pilares da São Martinho para fazer inovação é a inovação aberta. Inovação aberta, o que é? Aquilo que você não tem muita competência, você vai num ecossistema e estabelece parcerias. Então, a São Martinho tem dezenas de parcerias. Por exemplo, drones. Nós não somos especialistas em drones. A gente opera drone, mas nós não sabemos fabricá-los. Então, a gente estabelece parceria com empresas que fabricam drones e a empresa entra com o conhecimento de drone, nós entramos com a necessidade, isso é, com o mercado, eles são fornecedores, nós somos compradores. Por exemplo, máquinas agrícolas. Nós não somos produtores de máquinas agrícolas. Então, o que nós fazemos? Quando a gente quer modificar uma máquina, fazer uma máquina nova, nós estabelecemos uma parceria com uma grande montadora de máquinas. Assim, a gente resolve nosso problema. A questão da empresa é resolver os seus gargalos. Esse é o foco da empresa, num primeiro momento. Um segundo momento pode ser desenvolver novos negócios. Se aquela tecnologia é tão interessante que vale a pena resolver os nossos problemas e também desenvolver novos negócios, aí a empresa toma uma atitude e monta um time próprio, que é, no caso, o que nós estamos fazendo com o tratamento de dados. Dados são tão importantes e o cruzamento desses dados geram tantas visões disruptivas que a São Martinho decidiu, então, montar um time especialista em dados.
Voltei. Voltou, Edivaldo. Você deve ter percebido isso. Opa, claro. Tem uma pergunta. Que da ISC, não sei se é assim que fala, mas pergunta, vê se você consegue comentar como você vê a curva de aprendizagem de quem não é do setor agronomia. Como você vê a curva de aprendizagem de quem não é do setor A? Eu acho que a pergunta é como eu vejo a curva de aprendizagem de startups que não são do agro. A pergunta não ficou clara. Não ficou claro. A curva de aprendizagem de quem que não é do agro? Se for startups, eu vou responder como sendo startups. Startups são formadas geralmente por jovens audaciosos, corajosos. Fundar uma startup não é um ato de timidez, é um ato de coragem. São pessoas pioneiras, desbravadoras. Então, geralmente, com esse perfil, a curva de aprendizagem é tão rápida quanto aquela que a gente espera de pessoas audaciosas. Se adaptam rapidamente. É isso mesmo. Ela acabou de confirmar. Era o mesmo. Vamos aguardar. Às vezes alguém tem algum. Está escrevendo. E às 3h30 vamos ter um de tecnologia para bater um papo. Bom, eu acho que, claro, né? Não tem mais. Acho que dá para nós finalizar agora. Pela sua presença. Acho que é de grande importância, né? Trazer esse conhecimento pessoal e cada vez levar isso mais longe, né? Que é um dos objetivos da Neuro. Bom, eu acho que é isso. Você quer dar as últimas palavras para a gente finalizar? Sim, Edivaldo, gostaria de te agradecer ao Marcelo Botelho pelo convite. Meu e-mail é walter.macheroni@sãomartinho.com.br. Meu nome é um pouco diferente, vocês vão achar ele no Google facilmente. Qualquer questão, se alguém de uma startup estiver participando, fica o convite para que vocês entrem em contato e que a gente identifique uma parceria possível entre São Martinho e a sua empresa. De novo, muito obrigado e boa sorte no resto do evento, Edivaldo. Obrigado pelo apoio. Obrigado. Tem perguntas. Você tem um tempinho? Claro. Claro. Deixa eu, a Gabi. Qual a perspectiva futura, né, para ciência de dados na usina São Martinho? Contratação de profissionais cientistas de dados, fornecimento de serviço. Gabriela, você entra ou no LinkedIn da São Martinho, ou no site da São Martinho, www.saomartinho.com.br, existem pelo menos 2 vagas abertas, acho que uma é para arquiteto de dados e outra é para cientista de dados. Então, fiquem de olho no LinkedIn da São Martinho e no site da São Martinho que nós estamos contratando profissionais relacionados a dados, tá bom? Então, já tem lá 2 ou 3 vagas abertas e seria bem legal ter todos vocês se candidatando. Boa. Acabei de mandar, te mandei, fica à vontade, né, para entrar. Mandei o seu LinkedIn também, para ter um papo. Legal. Eu acho que é isso. Fique ligado, vai ter sorteio ainda e a gente finaliza aqui os 3h30 com a mesa redonda. Abraço, Edivaldo.